tarde, gente. Vamos esperar aí os nossos convidados chegarem para a próxima mesa de diversidade de soluções descentralizadas existentes. Bom, gente, responsabilidade de falar depois do super hit do Saúde e Alegria. O povo entende de saúde e de alegria lá, como vocês puderam ver. E eles levantaram a bola perfeito para essa nossa mesa de agora, que vai ser, de novo, sobre a diversidade de soluções descentralizadas existentes. Acho que eu já vou começar agradecendo, né, o convite do Instituto Água e Saneamento, desses vários parceiros que estão fazendo esse evento super legal, e dizer que é muito confortável estar nessa posição hoje, porque eu estou numa mesa de parceiros, de pessoas que a gente já trabalhou junto, ou quase trabalhou junto, ou pelo menos já teve a chance de ir a campo conhecer a pesquisa, né, como é o caso da Isabel. Então, acredito que a gente vai ter uma conversa muito fluida por aqui. E a gente vai poder fazer gancho em duas questões. Primeiro, no que a Daisy da Suzana comentou sobre o CESAR lá em Pernambuco. O Mário está diretamente envolvido com essa questão, ele pode nos trazer mais alguns detalhes depois na parte das perguntas. A gente também vai falar das soluções mencionadas pelo Caetano, porque casualmente ou não, o Léo foi uma das pessoas que trabalhou lá naquele contexto. E a Isabel pode também nos trazer toda a experiência dela a partir do lado da academia, mas de uma academia muito atuante, que sabe do potencial dessas soluções, dessas tecnologias sociais para resolver esses grandes desafios. Então, a gente vai começar com uma apresentação do Léo para discorrer um pouco sobre esses tipos de soluções. Eu vou fazer uma perguntinha para ele, e aí, assim, a gente vai nesse ritmo, né, de fazendo uma pergunta disparadora e com a reação dos nossos colegas de mesa. Então, sem mais delongas, Léo, pode ficar à vontade aí para desenrolar. Obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, sensacional, o dia inteiro cheio de referência nos assuntos que estão sendo falados. Dia do banheiro, infelizmente, é uma data para a gente lembrar que a situação é crítica. Eu sou engenheiro ambiental, mestre em tecnologia para o desenvolvimento social, e venho me dedicando nos últimos anos, na verdade, nos últimos 10 anos, então toda a minha vida profissional, a projetos de água e esgoto, nos últimos 7 anos focando em fazer projetos para favelas, periferias urbanas e comunidades rurais isoladas. Eu vou compartilhar uma apresentação, porque tem muita foto para mostrar, vou tentar ser breve. Então, essa é uma sessão sobre soluções descentralizadas de saneamento. Para falar de solução, eu sempre gosto de começar com esse slide que mostra esse triângulo, para dizer que só tecnologia não resolve o problema. Então, a solução ela passa pelo conceito da tecnologia social, pela interação com as comunidades para o desenvolvimento da tecnologia, que comece com um processo de educação popular e que, com isso, gere uma organização comunitária que possa dar conta de cuidar desse sistema, seja no contexto urbano, seja no contexto rural. São dois contextos muito específicos em que os desafios de cada um são muito diferentes. Falando um pouco das favelas urbanas, o principal desafio é em relação à coleta de esgoto, que a Daisy falou do sistema condominial na mesa anterior, que é um sistema sensacional para fazer a coleta de esgoto nesses locais. E no contexto rural, o principal desafio que eu tenho encontrado é o fato de que o sumidouro, a fossa rudimentar, é a principal solução, e é a solução mais barata também, mas é uma solução que, usada em excesso, se as comunidades começam a crescer de tamanho, o sumidouro passa a ser um potencial contaminante e um risco à saúde pública. Então, o principal desafio tem sido fazer com que as pessoas queiram ter outros sistemas para tratamento de esgoto. Mas lembrando que saneamento é esgotamento sanitário e os outros componentes, né, abastecimento de água, manejo de resíduos e manejo de águas pluviais. Mas a minha experiência tem sido principalmente em relação ao tratamento do esgoto por conta
de demanda e da situação crítica que esse componente do saneamento representa aqui no Brasil. A legislação brasileira, ela manda, quando a gente não tem acesso a uma rede de coleta de esgoto, a gente é obrigado a fazer um sistema descentralizado de tratamento de esgoto, e a norma brasileira fala que o sistema convencional mais usual é a fossa séptica, o filtro anaeróbio e o sumidouro, que são tecnologias que resolvem o problema, tratam o esgoto, mas é só isso, elas não transformam o esgoto em algum produto que possa ser útil, que é exatamente essa a abordagem do saneamento ecológico. Eu gosto de usar esse nome, saneamento ecológico, porque a ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres humanos com o meio em que eles vivem. Então, o saneamento ecológico, para mim, é o saneamento pensado com a participação dos seres humanos que são diretamente envolvidos naquela questão. Em relação à tecnologia, o saneamento ecológico usa uma série de tecnologias que têm esse objetivo de imitar os ciclos naturais, reciclar nutrientes, reciclar água e transformar o esgoto e os resíduos em algum produto que possam ser utilizados. Essas tecnologias elas ainda não estão na norma, porque as duas normas principais para essas soluções, que é a 7229 e a 13969, elas são de 1993 e de 97, e estão passando por um processo de revisão, que deve demorar um tempo ainda, mas que algumas das tecnologias que eu vou mostrar aqui vão passar a fazer parte da norma. E aí o que eu quero mostrar são várias dessas tecnologias no contexto tanto urbano quanto no contexto rural. Então, eu escolhi essa fossa verde, ou TEVAP, ou BET, ou outros nomes, para mostrar justamente porque ela não parece um sistema de tratamento de esgoto. Então, todos esses canteiros de plantas que vocês estão vendo aí são o sistema de tratamento de água de vaso sanitário. Aqui do lado esquerdo é uma fossa verde implementada pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, um movimento social, numa ocupação urbana em Duque de Caxias, que é na região metropolitana aqui do Rio, com o apoio de vários atores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o NIDES, o MUDA, o Soltec, o LEAL e outros parceiros. Aqui do lado direito, em cima, tem um projeto construído pelo projeto Sane Autonomia no Morro da Providência, em parceria com um coletivo local, por conta da vontade de uma moradora. E o Morro da Providência é uma favela, a primeira favela do Rio de Janeiro, tem mais de 100 anos. E está aqui essa tecnologia sendo implementada nesse contexto de favela urbana. E aqui embaixo é um projeto do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é uma parceria da Fiocruz, uma instituição técnico-científica de saúde governamental, com o Fórum de Comunidades Tradicionais, que é um movimento social de articulação das comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas. E aqui está essa mesma tecnologia sendo implementada para fazer o tratamento de esgoto de uma comunidade caiçara, em Paraty, na Praia do Sono. Uma outra tecnologia, o Biossistema Integrado, na esquerda, implementado numa favela aqui no Rio de Janeiro, mas é uma favela pequena, um contexto bem diferente de outras comunidades que a gente tem aqui. Também é um projeto idealizado pela própria Associação de Moradores, então eles chegaram na gente para pedir um sistema de tratamento de esgoto, e eles já conheciam o biodigestor, então foi uma escolha, um projeto que nasceu dentro da comunidade, uma tecnologia escolhida pela própria comunidade, apoiado pela PUC-Rio, executado por nós, do Instituto Ambiente em Movimento e Tabu Engenharia, e com financiamento da FAPERJ, que é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, então pública também. E aqui do lado direito, também um biossistema feito com uma técnica completamente diferente. À esquerda, na favela, a gente fez com tijolo. Aqui a gente está falando da realidade de uma comunidade ribeirinha, em que a loja de material de construção mais perto era a 12 horas de distância de barco, e a gente optou por usar esse container IBC. Esse aqui já é o 2.0, já é uma melhoria do sistema usando o container IBC que o Caetano falou, que foi implementado lá no CEFA, no Centro Experimental do Projeto Saúde e Alegria. Aqui o sistema de alagados construídos à esquerda, na colônia Juliano Moreira, que é um bairro periurbano aqui da cidade do Rio de Janeiro, então contexto urbano. E aqui à direita, a mesma tecnologia, com uma outra técnica construtiva,
num acampamento rural ligado ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, com o apoio do Soltec e do NIDES da UFRJ. Aqui mais uma tecnologia, o vermifiltro, que faz tratamento de esgoto através das minhocas, né? Minhocas californianas que digerem esse esgoto. À esquerda é implementado numa favela em Niterói, na região metropolitana do Rio, pelo Instituto Ambiente e Movimento, que é uma ONG, com apoio de editais e doações, e à direita em uma comunidade rural isolada. A mesma tecnologia. Aqui um banheiro seco, que, na minha opinião, é a forma mais inteligente da gente lidar com os nossos próprios dejetos. À esquerda é um banheiro seco construído pelo Teto em Jardim Gramacho, que é uma favela aqui na região metropolitana do Rio, e à direita também pelo projeto Escola d'Água, em parceria com a FAIS, Swarovski e a Tabu Engenharia, que é a minha empresa, implementado em uma comunidade ribeirinha da Amazônia. Esses dois projetos que eu mostrei da Amazônia, as tecnologias foram escolhidas pelos próprios moradores a partir de um processo de mobilização e educação ambiental feito pelo projeto Escola d'Água. Aqui, para ir um pouco mais longe, o container IBC sendo usado para tratar esgoto no deserto de Israel, e aí aqui poderia muito bem ser o semiárido brasileiro, e aqui à direita o projeto que o Caetano falou. Esse aqui foi a primeira vez que o container IBC foi usado aqui no Brasil para fazer o tratamento de esgoto de uma favela, esse container de uma comunidade ribeirinha. Esse container, ele é usado para transporte de produto químico, então ele é um produto que está aí disponível, sendo descartado, e pode ser encontrado em praticamente qualquer lugar do mundo, e aí por conta disso um professor americano desenvolveu uma forma de transformar esse container em um biodigestor. Mas, como o Caetano falou, ele é mais utilizado para restos de alimentos, que é o que mais produz biogás. E aqui, nesse caso, foi um protótipo de utilização desse biodigestor de IBC para tratamento de esgoto. E é um projeto do Saúde e Alegria, apoiado pela Aliança Água Mais Acesso, em que nós, do Instituto Ambiente em Movimento, junto com o Instituto Favela da Paz de São Paulo, ajudamos a pensar, desenvolver e implementar essa tecnologia. E aí, por último, assim, lembrando, né, que o saneamento tem outros componentes, então, captação de água de chuva, à esquerda, a captação de água de chuva na favela em São Paulo, feita pelo Instituto Favela da Paz. Esse sistema aqui, ele tem um sistema de bombeamento solar de água para utilização na privada, então é uma tecnologia incrível desenvolvida pelo Fábio Miranda, que é nosso professor Pardal da Quebrada, morador do Jardim Ângela, do Jardim Nakamura. E essa aqui não é a única tecnologia, né? Acabei mostrando só essa, mas a casa dele é um laboratório de tecnologias. E aí aqui à direita é um assentamento do MST também, em que o morador está fazendo a captação de água de chuva de forma rudimentar. E com isso eu quero mostrar que assim, essas pessoas elas sabem que elas precisam aproveitar os recursos que elas têm disponíveis, elas são muito criativas, elas sabem construir, elas fazem um monte de coisa, e que elas precisam de assistência técnica para que esse sistema aqui, que foi feito de forma totalmente rudimentar, possa chegar nesse modelo do Fábio e aumentar bastante a segurança e a qualidade da água que essas pessoas estão consumindo. Então, o que a gente precisa para dar caminho e escalar todas essas soluções para as realidades das favelas e comunidades isoladas é acesso a crédito para essas pessoas ou a doação de material e assistência técnica. É isso que a gente tem feito nos últimos anos, procurado os recursos para fazer os projetos nas comunidades e fazendo os projetos a partir de assistência técnica. Então, a Bel vai falar um pouco da publicação da Unicamp, mas em 2018 teve essa publicação da Unicamp e uma da FUNASA, o Catalosan, que mapearam e catalogaram todas essas tecnologias que vêm sendo testadas e utilizadas com muito sucesso nos últimos anos. Então, aqui com essa publicação da Unicamp, a gente desenvolveu essa metodologia para apresentar as tecnologias nas comunidades que a gente trabalha. Essa foto foi uma formação em saneamento ecológico no Quilombo do Camorim. Foi também uma necessidade da própria comunidade trazer um facilitador de fora para falar sobre saneamento. E, a partir dessa oficina, a gente vai construir um sisteminha lá para tratar o esgoto do banheiro que está aqui atrás,
mas que acabou não acontecendo ainda por conta da pandemia. Mas as formações continuaram acontecendo com a pandemia. Aqui do lado esquerdo é um seminário que a gente organizou através do GT de Água e Esgoto da Rede Favela Sustentável para as lideranças das favelas do Rio sobre as alterações no marco do saneamento, como é que essas alterações poderiam afetar as favelas e quais são as respostas propositivas que as comunidades organizadas podem dar para essas alterações no marco de saneamento. E aqui à direita é a consultoria, a formação em saneamento, que a gente continua fazendo presencialmente, mas com grupos reduzidos e cumprindo todos os protocolos de segurança. E aí, assim, como eu mostrei um padrão aí de apoio, execução de ONGs, doação de grandes empresas, apoio de universidades, às vezes o recurso vem da própria universidade. Então, eu tenho trabalhado também eu tenho essas 3 cabeças, que é uma ONG, o Instituto Ambiente em Movimento, a Taboa Engenharia, que é uma empresa, e eu sou pesquisador do Soltec da UFRJ, que é o Núcleo de Solidariedade Técnica. E a gente tem feito esse trabalho de procurar os recursos para poder fazer os projetos com as comunidades, ainda que a gente acredite que esse deveria ser o trabalho feito pelas prefeituras, pelas secretarias e pelas concessionárias, sejam elas públicas ou privadas. Acesso a crédito, doação de materiais e assistência técnica para a gente conseguir universalizar o saneamento em todas as realidades, com suas especificidades que a gente encontra num país tão grande quanto o nosso. Acho que é isso, e fica aberto para interação com a mesa e com o mediador. Se alguém tiver pergunta, é só jogar lá no chat, e aqui estão os meus contatos, se quiserem também mais informações. Valeu, Léo, muito obrigado. Eu estou tão em casa que eu esqueci de me apresentar, né? O meu nome é Gastão Kremer e eu trabalho em WTT, uma ONG que apoia tecnologias e processos para impacto social, e minha intersecção com o tema de saneamento se dá muito pela Aliança Água Mais Acesso, né? Que já deve ter sido comentado pela Thelma, por outros parceiros ao longo do dia, mas que, enfim, me permitiu ter conversas, sinergias com os aliados que estão aqui, inclusive. E ficando nesse tema de tecnologia e de que a tecnologia não resolve o problema, como o Léo falou, eu queria, Léo, que tu expandisse, porque a gente já conversou muito isso em cima de lancha, lá no Tapajós, a gente conversou isso juntos também lá na Boa Vista, no Rio de Janeiro, visitando alguns dos projetos de vocês. Eu queria que tu pudesse expandir nesse processo social da tecnologia. Tu mencionou que para as pessoas ter vontade de ter um tratamento de esgoto é um processo. Eu queria que tu pudesse expandir um pouco sobre isso, sobre vivências tuas e tua opinião sobre esse processo, e como esse desenvolvimento de autonomia, participação no desenho, na criação dessas tecnologias é uma questão importante. Boa. Então, só reiterando, eu disse que a tecnologia sozinha não resolve o problema. A gente precisa de um processo de educação popular e da organização comunitária dessas comunidades. E, de novo, para responder essa pergunta, eu vejo também uma diferença grande entre a questão rural e urbana. No meio urbano, como eu falei, falando de favela, principalmente, que são, né, que é um problema gigantesco e uma negligência histórica. E, né, até na hora de fazer política pública, agora, né, se diz que, num possível contexto de privatização da SEDAI, mas seja ela privatizada ou não, essas concessionárias elas estão acostumadas a chegar fazendo obra, corta a rua e manda os moradores se ligarem nessa rede, né? E aí, em contraposição a isso, eu gosto muito do sistema condominial que a Daisy traz e apresenta, que tem toda uma metodologia de entender essas redes que já estão construídas, então, né, dialogar e tentar aproveitar o máximo possível do que já foi feito por esses moradores e pensar na solução em conjunto, porque se for deixar a concessionária chegar lá fazendo obra,
muitas vezes acontecem centenas, às vezes milhares de remoções para que possa construir essa rede da forma convencional como ela é construída. Então, né, a gente precisa de engenheiros que leiam Paulo Freire, né, engenheiro que chegue no campo lá para dialogar, para conhecer, para tentar aproveitar o máximo possível do que já existe, entender como é feito o manejo, para propor a solução a partir daí. Em relação ao meio rural, o sumidouro ele não tem custo quase nenhum para ser feito e ele gera um problema que não é muito percebido, não é muito visto. Então, o sumidouro, em algum momento, ele satura, ele começa a transbordar, a pessoa vai lá e abre um outro. Então, o trabalho nessas comunidades isoladas no contexto rural tem sido de mostrar todas essas tecnologias que eu falei hoje e mostrar quais são os produtos que elas geram. Então, eu mostrei o vermifiltro que usa as minhocas para tratar esgoto, com ele dava para produzir humus de minhoca que pode ser usado nos cultivos. O banheiro seco também produz composto, o biodigestor produz biogás, o esgoto não produz tanto biogás, mas se a gente tiver dejetos animais ou um pouquinho de resto de comida, um pouquinho de resto de produção de alimentos que acaba estragando, pode ir para dentro do biodigestor e aumenta a produção de biogás. A bacia de evapotranspiração, o TEVAP, a fossa verde, que é a mesma tecnologia, produz banana, que é uma banana segura de ser consumida. Então, nossa metodologia tem sido de mostrar essas tecnologias e mostrar que é possível fazer de forma segura o reuso agrícola dos dejetos e das águas servidas. Massa. Léo, vou aproveitar já que tu mencionou essas duas tecnologias e fazer uma pergunta da nossa qualificada audiência. Qual é a periodicidade de manutenção do sistema alagado e do sistema de vermifiltro? O sistema de alagado construído, a única manutenção que precisa ser feita é a poda das plantas, porque ele é um sistema baseado na capacidade dessas plantas macrófitas, né, são plantas de brejo, de remover nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio. Então, a gente faz periodicamente essa poda dessas plantas para manter elas sempre num estágio de maior remoção de nutrientes. Se ela crescer demais, ela para de absorver esses nutrientes. Em relação ao vermifiltro, a Bel tem uma experiência ótima na casa dela para comentar também. O que eu tenho visto, assim, aquele que eu mostrei na favela, que foi feito pela minha ONG, a moradora disse que a cada 3 meses ela precisava dar uma mexida e remover uma parte do humus. E ela reclamava um pouco dessa manutenção, ela achava frequente demais. E aí é bom que teve essa pergunta sobre manutenção, que eu sempre falo, mas acabei esquecendo em relação à escolha da tecnologia. A publicação da Unicamp mostra uma tabela de comparação de 15 possíveis tecnologias a partir de várias variáveis, e 2 delas eu gosto de dizer que são as mais importantes, que é quanta manutenção você quer fazer e quanto você quer gastar. Então, em vários desses sistemas, você pode escolher gastar mais para fazer menos manutenção ou gastar menos para fazer mais manutenção. E também tem a questão dos produtos. Então, o que é interessante para você de transformar o seu esgoto e os seus resíduos. Massa, Léo. Valeu. E olha como está encaixadinho. Já nos prepara para passar a bola para Isabel Figueiredo, que é professora, pesquisadora, consultora, e tem um monte de coisa para nos contar aí sobre o trabalho dela. Obrigada, gente, pelo convite. Fiquei super feliz de poder participar nesse mundo Covid, né? Que ninguém aguenta mais live, mas assim, um tema desse e quanta gente que está participando, né? Só gente legal, gente que tem experiência prática, gente que está construindo o saneamento alternativo, descentralizado, rural, né, aqui no Brasil. Então, estou super grata de poder participar. Hoje eu falo pela Unicamp, né? Eu sou pesquisadora colaboradora lá, defendi meu doutorado em 2019 e estou lá na instituição lutando, né, pela pesquisa. No Brasil hoje isso também não está fácil, a gente está precisando dar os nossos pulos aí para continuar produzindo conhecimento. E nessa área a gente precisa muito, né? Tem muitos temas que a gente ainda não entrou com a profundidade que a gente precisa entrar.
esse tema, por exemplo, das tecnologias que vêm da permacultura, né, o círculo de bananeiras, a própria bacia de evapotranspiração, são temas novos, né, na academia, a gente precisa olhar para eles com a seriedade que eles merecem, mas sabendo da importância e do impacto social que eles têm. O próprio vermifiltro, né, que o Léo também menciona, a gente está desenvolvendo muita pesquisa na Unicamp, né, com vários colegas, o Francisco Madri, o professor Adriano Antonetti, e é um sistema muito legal, porque ele evita, assim, um monte de coisas, problemas de operação sérios que a gente tem em sistemas descentralizados, quando a gente pensa no tanque séptico, por exemplo, que pela norma brasileira seria a grande unidade de tratamento, quando a gente pensa numa casa, num conjunto de casas que não está ligado à rede, né? Então, o tanque séptico seria a primeira e única opção, né, segundo as normas. E aí a importância disso que o Léo falou também, da gente de dentro da academia e os parceiros e todo mundo, a gente está mexendo nas normas agora, né, para a gente incluir essas tecnologias alternativas, para ter padrão de dimensionamento, para isso não ser mais um problema quando a gente fala de licenciamento das obras, né, a pessoa que tem uma casa, que tem um laticínio na zona rural, que tem uma pequena empresa e quer usar um biodigestor, mas isso não está na norma, isso não pode, né? Então, ele quer usar a bacia de evapotranspiração, mas isso não existe, quer dizer, como é que você vai colocar? Então, a gente pautar isso também, enquanto normativa, é super, super importante, né? E aí a gente vai convivendo com essa questão desse mundo de tecnologias que a gente vem trabalhando, né? E a gente na Unicamp está muito preocupado com como é que a gente faz essa escolha consciente, né? O Léo apontou várias alternativas que a gente tem, e a gente na Unicamp elencou as 15 que a gente acha que são mais adequadas para esse nível domiciliar mesmo, né? De você fazer a manutenção, de você olhar para o seu sistema, fazer a operação. E aí como é que a gente pensa nessa seleção, né, da tecnologia, né? A gente, enquanto pessoa usuária desse sistema, como eu na minha casa, tenho o meu vermifiltro, mas também os técnicos, as pessoas que estão nos órgãos públicos, as pessoas que estão dando assistência para esse tipo de situação. E aí uma coisa que foi mencionada também, que é super importante, é a necessidade de participação das pessoas na hora de escolher a tecnologia, né? Porque são elas que vão conviver com essa tecnologia, elas que vão fazer a manutenção, então isso tem que envolver a questão da educação, a questão da mobilização e a questão cultural, especialmente, né? Quando a gente fala em escolha de tecnologia, a gente está falando em hábitos, em higiene, em como é que você vai ao banheiro, você vai dentro de casa, você vai fora, como é que é o seu banho, você toma banho várias vezes por dia, como é que tá, para você é tranquilo, pensar numa minhoca no seu esgoto, ou para você é uma coisa totalmente de outro mundo, né? Então, essas questões culturais são super importantes, porque a gente está falando de saúde, de saneamento, de higiene de pessoas, né? Então, esse componente que vem antes da tecnologia é super importante. E aí, depois que a gente conversa com esse componente social, a gente tem esse monte de tecnologias e como é que a gente faz essa seleção. Então, a gente, nessa publicação, que foi feita a diversas mãos, né, tem gente da Unicamp, gente da ABS, vários colaboradores de várias instituições, o Léo é um colaborador, o Guilherme Cassanha da Fluxus e o Renato, também da Fluxus, diversos outros parceiros, a gente pensou nisso, quer dizer, como é que a gente dá uma visão global das tecnologias para as pessoas conseguirem escolher isso de forma mais consciente, né? Então, a questão dos custos, a questão da manutenção, a questão dos possíveis desvantagens, né? Tem odor envolvido ou não, ela precisa de uma área grande ou não, ela precisa ser mantida com frequência ou não, né? Todos esses são aspectos importantes para a gente fazer uma escolha consciente, né? Então, tudo isso a gente está tratando nessa publicação, que é uma publicação que está em constante mudança, né? Quando a gente abre a página do Projeto Saneamento Rural da Unicamp e acessa a publicação, você pode colocar comentários lá,
né? Colocar referências para serem utilizadas, falar que se você não concorda, dar exemplos. Então, a gente está olhando para isso e vai usar essas contribuições, né, essa colaboração na hora de fazer a segunda revisão aí, né, dessa publicação. E o nosso trabalho é mais focado normalmente na área rural, né, que é muito diferente disso que o Léo estava falando, que são as alternativas para a zona urbana, onde você tem menos espaço, você tem um adensamento muito maior, né, você tem outras questões que não estão presentes no rural. No rural você tem mais espaço para errar, inclusive, né, implantar um sistema que não deu certo, aí você refaz, aí ficou fedido, aí vazou. Como é que você faz isso, né, numa casa pequenininha, no seu vizinho já está ali do lado, você está na pirambeira? Então, são questões que a gente precisa olhar de forma diferente. Eu acho, inclusive, que o trabalho de saneamento em áreas periurbanas e áreas periféricas é muito mais difícil no urbano do que no rural. É um desafio maior, e a gente tem olhado menos para esse desafio também, né, enquanto campo, né, de pesquisa, enquanto prática mesmo. Então, é super importante trazer isso, que o rural e o urbano são mundos diferentes, né? E tem toda essa questão de como a gente olha para isso. Então, acho que em relação ao trabalho da Unicamp, eu queria colocar isso, que a gente está fazendo esse esforço de sistematizar essas tecnologias, de olhar para elas de forma prática, e aí com o meu trabalho, que é muito prático também nesse mundo da consultoria, né? Eu trabalho muito com a Fluxus, design ecológico, do Guilherme Castanha, que é o mestre aí de todo mundo, meu grande parceiro aí de trabalho, meus colegas todos da Fluxus. Eu tenho minha empresa também de consultoria. Recentemente estou no mundo humanitário aí no Médicos Sem Fronteiras, vendo saneamento para quem não tem nada, né, que é outro saneamento também, né. Então, eu acho que as contribuições que eu queria dar são nesse sentido de que o problema é complexo, a gente tem que atacar de várias frentes, tem a pesquisa, tem a questão da normativa, tem a questão da formação, e a questão tecnológica é uma dessas, né, e que está muito encaminhada, né. Eu vejo com muita alegria essa história do vermifiltro, que é uma coisa nova que está chegando, assim, quer dizer, que existe há pouco tempo, que foi desenvolvida na América Latina e que é uma coisa que eu acho que resolve muitos problemas, né? O problema do lodo, para mim, é um problema muito sério, né? Quando a gente gera lodo nos nossos sistemas, e o vermifiltro trata disso, né? É a história do esgoto como fonte de recurso, né? É humus, né? Não é lodo, não é um problema. E o círculo de bananeira também, né? Então, acho que depois a gente pode voltar nessas questões, mas eu queria agradecer e estou disponível para a discussão. Obrigada. Que é isso, obrigado, Tubel. Até me emocionei aqui, quase te interrompi. Mas eu queria aproveitar para expandir um pouco mais esses últimos pontos que tu trouxe, porque eu sinto que, ao mesmo tempo, os desafios são diferentes e grandes. Esses sistemas descentralizados, principalmente, né, esse tipo que você trabalha, de muita participação social, eu acredito que eles tenham muitos ensinamentos para resiliência, circularidade, né, para os sistemas urbanos. Então, se vocês pudessem refletir um pouco, expandir esses ativos, né, desse modo de fazer saneamento, eu acho que ia ser massa, para também a gente dar a perspectiva dos desafios, né, que acontecem, e tu também, se quiser usar um tempinho para contar mais, né, no contexto de pandemia, o que é trabalhar com essas comunidades muito vulneráveis, também fica à vontade. Mas eu acho que também é legal a gente pensar em que lições a gente pode aprender desses sistemas descentralizados aí, com respeito à resiliência e circularidade. Eu acho que você ter que lidar com o seu esgoto, por exemplo, né, aqui acho que a gente está focando mais no esgotamento, é uma oportunidade, né, é uma coisa bonita, sabe? Não é aquela história de eu aperto a descarga e não penso mais naquilo. Quando você está fora do sistema, você é obrigado a olhar para o que você produz, para o que você gasta de água, se a sua privada tem um vazamento, se você tem 2 canos que saem do banheiro, ou se é um só, né? Então, é uma oportunidade. A gente pode achar chato, que saco, né? Não tenho rede em casa, mas também é uma oportunidade. Porque quando você fala dessa história do ciclo, né? A gente está trabalhando com ciclos diferentes quando a gente fala de esgoto. A gente está trabalhando com o ciclo da água, né? Em fechar esse ciclo da água, essa água que passou por nós, né? Na forma de alimento,
na forma de água servida e que a gente está devolvendo para o ambiente, para o solo normalmente, ou para o corpo d'água, e como é que isso vai voltar a ser água limpa de novo, né? Então, se a gente parte do princípio que a gente pode auxiliar nesse processo do ciclo hidrológico, de fazer com que essa água servida, que nos serviu, né? O Gui fala muito sobre esse termo, não esgoto, né? Como água servida, como é que a gente faz para devolver ela para o ambiente da melhor forma possível, que ela possa ser integrada de novo num ciclo da água, que a princípio é um ciclo limpo, de água pura, né? Então, como é que a gente faz para não deturpar esse ciclo o máximo possível? E quando a gente fala de esgoto, a gente está falando de nutriente também, né? A gente está falando de nitrogênio, que é o que tem no nosso xixi, e também na decomposição dos alimentos, que acabam indo para a pia da cozinha. A gente está falando de fósforo, que está nas fezes também, na urina, né? A gente está falando de carbono, que é a matéria base de tudo que é orgânico, de tudo que é vivo, né? Então, a gente está falando de ciclo de nutrientes, além de falar de ciclo de água, né? Então, quando a gente pensa nisso, que lugar melhor para a gente tratar o esgoto do que o solo, né? Do que com plantas que fazem uso desses nutrientes. Então, tudo isso é importante para a gente ter uma visão integrada do esgoto, que está integrada ao manejo da água, que está integrada ao ciclo de nutriente e o ciclo de energia também, porque esses alimentos, esse esgoto contém energia, né? Uma energia que pode se transformar em biogás tranquilamente, ou uma energia que a gente vê na forma de calor, muitas vezes, né? Quando a nossa fossa esquenta, quando o nosso a vermicompostagem também mostra esse calor. Então, eu acho que quando a gente olha para isso como uma oportunidade, a gente consegue fazer coisas legais com o nosso esgoto, de uma forma geral. Claro que tem desafio sempre, tem locais, questões ambientais que são desafiadoras, né? Os locais alagados, o Caetano estava falando sobre isso, né? Isso é um grande desafio. Como é que você faz quando você só tem água para tudo quanto é lado, né? Então, daí você tem que tratar o seu esgoto da melhor forma possível para devolver ele sem causar grande impacto, né? Solos muito argilosos, que não recebem bem, né? Também são uma situação ambiental complicada. Legal. O Léo deve estar se coçando aí para falar da experiência deles na várzea, que também, né, um outro ativo, né, dos containers de ABC, mas eu vou passar a bola para o Mário agora, que é nosso parceiro lá da Caritas de Pesqueira, no Pernambuco, porque ele traz essa visão de quem está trabalhando num território, né, constantemente, e de quem está num processo aí de alguns anos, né, é uma experiência relativamente nova, mas já colheu muitos frutos, na perspectiva da gestão comunitária de água, da participação popular. Então, vou passar a bola para ele nos contar um pouquinho da experiência que eles estão desenvolvendo por lá, e quem sabe fechar aí nessa última notícia que a Daisy nos trouxe do CISAR lá de Pernambuco, que enfim, Arco Verde ou outro nome ainda, né, Mário? Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e boa tarde a todas, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite ao Instituto Água e Saneamento. E eu sou da Caritas Diocesana de Pesqueira, a gente atua aqui nas regiões do Agreste Central, Agreste Meridional e do Sertão do Mochotó, aqui em Pernambuco, né? Eu sou natural do Rio Grande do Norte, sou de comunidade rural também, e a maior parte da minha vida eu trabalhei com processos de mobilização social para a convivência com o semiárido, né? E tanto na história da Caritas, que desde o início ela vem discutindo, né, processos principalmente ligados ao acesso descentralizado à água, né? Porque não tem como falar de semiárido sem falar que nós somos um território, uma região que historicamente, né, alguns direitos foram negados, entre eles o acesso à água, né? Aqui, então, um dos maiores problemas que todo mundo sabe do semiárido brasileiro é a concentração de água, né? E essa concentração de água, hoje a gente fala de esgotamento sanitário, e é difícil falar de esgotamento sanitário sem falar do acesso à água, né? Até recentemente, até o ano 2000, né, poucas famílias tinham algum reservatório na casa para guardar água, né? Muitas comunidades rurais
elas não têm a possibilidade de ter um sistema de abastecimento comunitário de água, porque a região que nós vivemos ela é a região do nosso país que tem maior déficit hídrico, né? E falando de Pernambuco, quando a gente vem para a região semiárida brasileira, é o estado que tem maior déficit, né? Então, quando a gente vai para as comunidades rurais, então, assim, a grande maioria das famílias não tem acesso à água. A fonte de água ainda é barreiro, é barragem, né? Então, assim, a gente ainda tem que discutir o acesso à água. Então, a Caritas Diocesana de Pesqueira, né, desde sua fundação, ela vem trabalhando com programas sociais, a exemplo do programa de formação e mobilização social para a convivência com o semiárido brasileiro, que é o P1MC, né, o programa 1 milhão de cisternas, faz parte dessa estratégia, que tem por objetivo mobilizar as pessoas, né, para um processo de conscientização sobre o gerenciamento do recurso hídrico, né? Então, através da implantação de tecnologias sociais, que no caso é a cisterna de placa, né, com capacidade para 1.000 litros. Assim, eu acho que é uma das maiores, eu acho que a ação realizada no semiárido foi o programa 1 milhão de cisternas. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão de cisternas espalhadas por todo o território nacional, assim, tem território semiárido, do semiárido brasileiro, onde as famílias têm acesso, podem armazenar água da chuva, né, e podem tratar essa água. E aí eu acho que quando o Léo trazia essa coisa aqui, da importância do processo de mobilização, é fundamental, né, de saber, né, não só receber a tecnologia, mas de saber cuidar da tecnologia, de saber gerenciar a água para que não falte, né. E aí, além dessas tecnologias, a gente trabalha com outras tecnologias, como a cisterna calçadão, que é água para a produção de alimentos, a cisterna de enxurrada, barreiro trincheira, a barragem subterrânea, né, e diversas outras que são de acesso à água. E mais recentemente a gente entrou no debate também de trabalhar, discutir com as escolas, né, a questão do bioágua, né, que é a utilização, a reutilização de águas cinzas, né, para produção de alimentos na escola, né, e tudo isso envolvendo um processo de mobilização social, envolvendo a escola, envolvendo os alunos, os pais de alunos, toda a comunidade, no sentido de conscientizar, porque muitas das escolas de nossa região, do nosso estado, as escolas muitas vezes nem água têm, né? Então, assim, como é que vai discutir esgotamento sanitário se não tem esse acesso à água, né? Ou que as mulheres, que as crianças percorrem longa distância. Então, assim, a primeira etapa é garantir o acesso descentralizado à água tratada e de qualidade, né? Então, e posteriormente discutir o reaproveitamento dessas águas, né? E assim, uma realidade que ainda é muito predominante é da gente chegar nas comunidades rurais e as famílias não terem, né? É muito comum aqui, nos territórios, principalmente aqui no sertão, no Agreste Central e Meridional e no sertão do Mochotó, a gente chegar e as famílias, algumas não terem banheiro ainda, né, em casa, nem com fossa rudimentar, né? Então, assim, como é que a gente vai discutir o tratamento da água, das águas cinzas ou mesmo das águas escuras, né, das águas negras? Então, assim, não tem ainda, infelizmente, né? Eu acho que a temática do saneamento rural, ela é pouco pautada ainda, né? Então, assim, a gente hoje vê muito na mídia, assim, mas assim, quando a gente vai para as iniciativas concretas, são poucas, né? Os governantes, tanto os municipais como federais, pouco investem na questão do saneamento rural. Há uma prioridade, há um olhar mais voltado para o urbano, né? E quando a gente vai para as comunidades, a gente vê essa realidade de que muitas vezes as famílias nem casa têm, né? Então, assim, a questão do banheiro, a questão do tratamento do esgoto, mas principalmente do acesso à água. E em 2018, nós da Caritas iniciamos um projeto, né, em parceria com a Aliança Água Mais Acesso, né, que era trabalhar com comunidades rurais, gestão comunitária de água através da revitalização de poços, né? E a gente começou a fazer esse trabalho. A ideia era entrar também, fazer a questão do esgotamento sanitário, né? Mas a gente se depara com a realidade ainda do quanto é caro fazer construir um sistema de saneamento rural, né? Assim, primeiro o quanto as casas aqui no Nordeste, no semiárido, são dispersas umas das outras, né? Então, nenhuma companhia de água ela tem interesse em trabalhar em comunidades rurais, porque as comunidades são muito dispersas. Então, e aí está o nosso maior desafio, que é mobilizar as pessoas dessa comunidade e a água chegar justamente a quem precisa, né? Que são as famílias que moram mais distante na comunidade, né? São famílias de baixa renda, né? Que não têm condições de encontrar, sei lá, um banheiro seco, né? Então, assim,
há essa dificuldade também de mobilizar recursos para isso, né? Mas a gente percebe que quando a gente investe no processo de educação, as pessoas se doam e lutam, se envolvem, se engajam no processo de luta do saneamento rural, né? Em Buíque, a gente começou a fazer um trabalho no município de Buíque, que envolvia 12 comunidades, né? E aí, hoje, nós temos 2 sistemas comunitários de abastecimento d'água, que são, né, geridos pela própria comunidade, são 7 comunidades que hoje têm acesso à água, 190 famílias, 809 pessoas que elas têm o acesso à água, né? Elas fazem o tratamento das águas cinzas? Ainda não, né? Algumas delas ainda não têm o banheiro em casa, né? Porque a gente está trabalhando numa política ainda que é do acesso à água, de garantir o acesso. Tem que trabalhar outra que é a chegada do banheiro para as famílias, de trabalhar o banheiro seco, de mesmo trabalhar a questão do lixo no entorno da casa, né? Porque ainda há essa necessidade. Então, o desafio para o meio rural ele é maior, né? Então, é muito bacana ouvir assim as experiências, né? Quando a gente ouve falar de algumas tecnologias, assim, a gente se anima muito relacionada à reutilização de água cinza, mas nos falta recurso, né? E nos falta quem apoie, né? Tem algumas famílias que fazem isso por iniciativa própria, né? Recentemente, a gente foi numa comunidade, num município aqui próximo, né, no município de Venturosa, a gente foi implantar um sistema de bioágua na escola. E uma família que tinha um poder aquisitivo maior viu e implantou um sistema de reuso de água cinza na casa dela. Achou bacana, perguntou ao pedreiro como é que fazia, e aí ela negociou com ele, né, e conseguiu montar um sistema para ela também, né? Então, um sistema simplificado, em vez de fazer no modelo que a Caritas constrói, né, que é fazendo o tanque de reuso, ele é feito no estilo da cisterna de placa, com placas pré-moldadas, que é feita na própria escola, né, por um pedreiro que é capacitado principalmente das localidades rurais, né? Então, acho que isso é importante falar. E voltando para a Buíque, a gestão de água, quantas pessoas, né, elas conseguem fazer a gestão de água e manter o sistema funcionando e operando, né? Mário, muito obrigado. E eu queria te fazer uma perguntinha sobre esses pontos que tu mencionou da falta de recurso, né, e da dificuldade de fazer chegar, digamos, algumas dessas soluções para o contexto aí de vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu sei da grande habilidade que a Caritas de Pesqueira tem em fazer essas articulações entre o político e o privado para fazer as coisas acontecerem. Então, eu queria que tu pudesse expandir um pouquinho sobre isso, sobre essas articulações que vocês fazem e dar uma introduçãozinha aí sobre essa construção do Cisar, Mochotó, Arco Verde aí que vai acontecendo. Então, uma das primeiras, quando a gente começa a desenvolver qualquer processo, eu acho que não é o objetivo da Caritas dizer que o processo é dela, porque o processo é das pessoas, é das comunidades e é dos municípios, né? Então, assim, é envolver todos os agentes locais, não só o poder público, mas também as outras organizações que atuam no município. E a gente começou a articular. Então, qualquer projeto que a gente vai fazer, a gente tenta e mobiliza os parceiros para se envolver, né? Foi assim que a gente começou o projeto de gestão comunitária, chamando a responsabilidade do poder público municipal na implantação dos sistemas, né? Então, os sistemas comunitários de abastecimento de água lá em Buíque, por exemplo, ele foi implantado com apoio, né, da Aliança Água Mais Acesso, com a Prefeitura Municipal de Buíque e com as outras organizações no entorno, como também em parceria com a Companhia de Água e Esgoto de Saneamento de Pernambuco, né? E a realização desse processo, né, paralela a isso, a gente começou a articular também a nível de Estado para que essa solução, dizer que as comunidades elas podem fazer a gestão comunitária de água, precisa que, primeiro, sejam implantados sistemas comunitários, mas seja investido no processo de capacitação das pessoas para gerirem o sistema, né? E aí é necessário fazer tanto a capacitação do ponto de vista ambiental, social, né? Mas principalmente para as famílias fazerem a gestão financeira. E aí, hoje, o Estado de Pernambuco, né, ele começou a estudar vários modelos em todo o Brasil de saneamento rural que dava certo, e aí
baseado nesse estudo, foi lançado aqui em Pernambuco o Programa de Saneamento, Saneamento Rural, né? Então, esse programa, um dos objetivos é implantar os SISAI, né, que é Sistema Integrado de Saneamento Rural, né? Então, a ideia é implantar 12 sistemas integrados de saneamento rural aqui no estado, e o primeiro a ser implantado foi a partir da experiência de Buíque, né? Valorizaram a experiência que já existe aqui no estado, e vai ser implantado, está sendo criado agora, está em processo de discussão, do Estatuto do CISA Mochotó, né? Que é o CISA onde a região está inserida, o município de Buíque e outros municípios no entorno, né? Então, ele vai funcionar em Arco Verde, vai atender 10 municípios, né? A ideia é que associar algumas pessoas que hoje são envolvidas na gestão comunitária de água lá de Buíque, né? Como, por exemplo, a Jéssica, que é uma jovem que começou a participar do processo e hoje ela é envolvida não só na discussão do saneamento rural a nível municipal, mas a nível nacional também, até internacional, né? Hoje ela faz parte da Cloxas, né? Então, esse debate tem valorizado essa experiência, dizendo que é possível as comunidades fazerem, as pessoas da comunidade estão dispostas, só precisa esse apoio, né? E esse processo de formação, ele é importantíssimo, né? Nesse processo, a gente queria agradecer a parceria com a Fundação Avina, com a Prefeitura Municipal de Buíque, né? Porque se não fosse isso, a gente não teria conseguido mostrar que a gestão comunitária de água ela é possível. Mas também os processos realizados pela articulação do semiárido brasileiro. Quando a gente vê as cisternas, se a gente voar daqui de Pernambuco ao Rio Grande do Norte, ao Ceará, Minas Gerais, a gente vai ver, eu acho que a prova de que quando há um processo de mobilização, de capacitação, as pessoas, é possível, né, implantar a tecnologia e é possível que as pessoas cuidem e mantenham ela funcionando, né? Então, acho que pensar essas outras tecnologias é tranquilo. Incrível, tu já nos deu aí também algumas pistas sobre quais são os caminhos para a gente escalar nessas tecnologias sociais, nessa palavra tão complicada que nos pressiona, mas também que em alguns casos se mostram processos sociais que acabam impactando na vida de milhares de pessoas e a gente espera, né, que isso seja o caminho para muitas dessas tecnologias aí que a Isabel, o Léo nos comentaram, como vocês vêm fazendo aí no âmbito do território e até internacionalmente, né, Mário, a partir das comunidades. A Estela, que está com a gente no painel, teve um desafio, um probleminha, ela não pôde participar, mas eu acho que não foi de todo mal, porque a gente teve mais tempo para escutar o Léo, o Mário e a Isabel. Eu queria agora agradecer muito vocês terem ficado aqui. Vi uma participante dizendo que se animou para está inspirada para escrever um manifesto. Eu acho que só aí a gente já ganhou aí a nossa hora, que tem inspirado alguns de vocês. Dizer que eu estou aberto também para quem precisar qualquer coisa, colaborações, imagino que os queridos da mesa também. Eu ia pedir que vocês em 30 segundos se despeçam aí e dêem uma mensagem final para a gente entregar na hora, que vai ser muito legal para a organização do evento, eu acho. E continuem que tem mais, hein? Vamos ficar até o fim, que tá bom demais. Bom, queria continuar conversando, principalmente com o Mário, a partir dessa experiência dele, mas tem que fechar, então vou só agradecer o convite. Prazer, Mário, o único que eu não conhecia aqui hoje. Vou te mandar algumas coisas da região semiárida que estão acontecendo, que talvez você não conheça ainda. Obrigado, Instituto Água e Saneamento, obrigado, Gaston, Bel, valeu. Obrigada também, super feliz de estar aqui. Também não conheci o Francimário, achei ele incrível. Sou só fã agora, Francimário, do seu trabalho. E muito legal você falar do bioágua familiar, que é uma referência, né, nessa história do vermifiltro, e a gente quer saber mais sobre o bioágua familiar. Vamos continuar conversando. Então, acho que a tônica, né, é que existe uma diversidade grande de problemas que envolvem esgotamento. Então, desde não tem água em casa, então não tem esgoto, até a questão dos banheiros, né, as diferentes dificuldades com tecnologia. O Brasil é gigante e a gente tem que se unir para resolver isso, né, e vamos continuar na luta. Então, obrigada a todos. Também a vocês,
pelo convite, e dizer que foi um prazer conversar com vocês aqui. Acho que nós temos e precisamos avançar no debate do saneamento rural, do acesso descentralizado à água potável, mas também, principalmente, do esgotamento sanitário, né? Então, acho que se a gente der as mãos, a gente consegue garantir, né? E lembrar que existem milhares e milhares de pessoas que nunca nem tomaram um banho de chuveiro na própria casa, né? Então, se a gente puder fazer isso, e principalmente que há interesse, porque as famílias não têm água, mas quando, mesmo pegando o restinho d'água, elas fazem, reutilizam da forma delas, né? Então, a gente é possível. Obrigado. Obrigado, gente. Pessoal da organização, entregamos com muita vontade de continuar conversando. Procurem o Francimário, o Léo e a Isabel nas redes. Continuem no evento que está muito massa. Abração, obrigado.